Os flopados que me desculpem, mas entender o hype é fundamental. Do ponto de vista da Fórmula 1, pra quem é feita a Fórmula 1? E quanto mais coisas estiverem acontecendo, mais quem não tá lá sente que tá perdendo por não tá lá. Olá! E aí, como é que vão vocês, pessoal? Oi! Está começando agora mais um episódio do BFast Podcast. Como sempre, eu sou a Giovana. E eu sou a Luísa. E vocês sabem que se vocês querem ser os primeiros... precisam ser rápidos. Como vocês estão, meus bens? Eu espero que seja todo mundo bem, porque isso é uma Race Week. Finalmente, uma semaninha de descanso. A gente agradece quando chega o descanso, mas a gente já sente falta muito antes de ter corrida de novo, A impressão que eu tenho é que já tiveram 30 triple headers nessa temporada. Sim, e na verdade foi só uma. Na verdade, depois de Miami tem uma semaninha e aí já começa um outro triple header, outro triple header, que aí é Imola, Mônaco e Barcelona. Isso aí. Um trio bom, hein? Barcelona um trio bom. respirando por aparelhos. Sim, por aparelhos, Portugal também. Além disso, como vai Lando Norris, o campeão? Ele voltou. O campeão do último grande prêmio de Miami, né? Sim. Aí eu tenho expectativas em relação ao Lando, especialmente porque ele quase não chegou em Miami, mas ele já chegou. Sim. Ele não esteve no dia do rei, mas eu acho que ele foi tratado como um rei. Porque ele estava em Portugal, fazendo altos piqueniques em praias paradisíacas. Não, ele assumiu ela. Agora eu me lembrei, eu acho que ele assumiu sim. Eu me lembrei porque ele comentou naquela foto da Magui dando oi pro gatinho dela. Isso. Não sei se é dela ou gato, acho que sim. Claro, e o Lando, ele tem um bom repertório em português, né? Sim, o Lando já tem muita experiência. Que todo mundo sabe que é, tipo, a melhor forma de aprender um novo idioma, né? Eu lembro quando deu a função do Hamilton com a cidadania brasileira. E ele fez a piada, né? Que aí, de repente, ele precisava de uma namorada brasileira. Claro, a internet inteira se lançou. Tem uma menina no TikTok, aliás, maravilhosa, que ela fazia um conteúdo, tipo assim, eu se fosse o egg do Hamilton. Eu lembro. Só que ela fazia umas coisas... nunca mais apareceu pra mim. Será que ela não faz mais? Faz tempo que não aparece pra mim também. Tomara que ela esteja lá fazendo o algoritmo, só esteja cagado. Eu vou procurar ela depois. Porque era muito legal os TikToks dela. Eu lembro. E aí tinham várias pessoas que simplesmente não entendiam a piada, né? Porque esse é um problema de gente velha. E aí ficava mais engraçado. É um problema da internet ainda. também. Não, e ficava mais engraçado ainda. Sim. Bom, mas hoje a gente decidiu falar sobre um ponto de vista que a gente quase nunca fala aqui no Bina. Sim. Porque não é o nosso ponto de vista, né? E aí, gente, falar das coisas que não nos interessam, mas na verdade isso nos interessa. Mas nos interessa, só não é da nossa conta. Coisas que não são da minha conta, mas eu gostaria que fossem. Quem pensa a Fórmula 1? Pensou em mim em qual ponto? Sim, a gente vai falar do ponto de vista da Fórmula 1. Porque, veja, falar da Fórmula 1 a gente fala sempre. A gente sempre fala do ponto de vista de fãs, que é o que nós somos, né? E assim, lembrando que ninguém aqui é insider do ponto de vista de informações privilegiadas sobre o que a gente vai fazer. Pelo contrário, a gente tá aqui falando o que a gente acha, o que a gente entende. Mas a gente conversou bastante sobre isso e a gente entendeu que tinha um ponto legal pra trazer no Bi. Aliás, foi assim que o Bifast nasceu. Exatamente. Mas porque a gente sempre pensa no viés do fã e a gente gosta muito de falar sobre os jeitos de ser fã, etc, etc. E a gente não queria falar sobre isso hoje porque a gente percebeu que tem todo um lado do espectro que a gente nunca fala e que é muito curioso. Especialmente, pensa no paddock de Miami, tá? As pessoas, pra entrar no Paddock Club, elas entram por dentro do Hard Rock Stadium. Elas passam pelo gramado. Que é o estádio dos Miami Dolphins. Isso. Uma corrida tão nova, que divide tantas opiniões, mas, ao mesmo tempo, ela tem tudo a ver com a Fórmula 1. Sim, é uma corrida que quando ela surgiu, ela é muito diferente da expectativa, especialmente de fãs mais antigos, do que deveria ser a Fórmula 1. Mas ao mesmo tempo ela tem tudo a ver com a Fórmula 1. Tem tudo a ver, e é diferente, por exemplo, de Mônaco. Mônaco tem tudo a ver com a Fórmula 1, isso não é um ponto. Sim. Mas Miami sempre tem alguma coisa controversa, sempre tem muita gente que não gosta. E na verdade, ela também se presta a ser um protótipo perfeito do que a Liberty Media deseja. Que é a dona da Fórmula 1. Exato, deseja pro produto Fórmula 1, né? Sim, Miami eu acho que é o resultado de tudo aquilo assim. Se a Liberty fosse montar os grandes prêmios do zero, ela faria todos que nem Miami.
Eu concordo. Eu acho que dá pra gente pensar em Miami dessa forma. E aí? É o sonho de Princesa da Liberty, que fica, de uma certa forma, presa com outras corridas mais clássicas de fazer as coisas do jeito de antigamente. Que eu acho bom. Ótimo. Inclusive, me irrito quando eles começam, não vai ter mais Spa. Como assim não vai mais? Vai alternando sim ou não? Mesmo Barcelona, que vai ser trocada por Madrid, que aparentemente... Madring. Ai, eu achei horrível Vocês esse viram nome. que o nome E também achei péssimo que botaram uns trator verde-limão e o pessoal ficou falando que era o Hulk e o Gabi E o Carlos Sainz dando a bandeirada, né? Isso eu gostei. Que é madrilenhos em Madrid, né? Entendedores entenderão, né? Entenderão. Agora, tem uma coisa que eu acho muito interessante da gente pensar, que é esse sentimento de FOMO, né? Que é uma sigla para Fear of Missing Out. Que é o sentimento... É o medo de ficar de fora, né? Isso. E é aquele ruim da pessoa que, ao mesmo tempo, ela tem medo de ficar de fora, mas ela também percebe que ela tá de fora já. É aquele sentimento quando estão as tuas amigas organizando pra fazer alguma coisa e aí tu não tá muito afim de sair de casa. Isso. Aí tu fala, não vou ir hoje. Aí depois tu abre o Instagram, tu vê todo mundo reunido e te dá aquele ruim. Eu queria estar lá. Sim. Esse é o FOMO. Mas, e quer ver, por exemplo, Miami, eu acho que eles mexem muito com esse FOMO, porque, na minha avaliação, é uma das corridas novas que os novos fãs mais querem ir, tá? E, por exemplo, Sim. Miami é um circuito que tem corrida sprint. E a sprint, ela tem uma questão desportiva, mas ela também tem uma questão comercial muito forte, né? Sim. Assim, já se sabe que as sprints foram colocadas no calendário, especialmente em circuitos onde os ingressos poderiam ser cobrados mais caros, Sim. né, com o objetivo, mas aqui então tem uma corrida sprint também, além da corrida de domingo, então são 2 qualis, etc. É uma questão que consegue deixar o ingresso mais caro. Sim, tem mais coisa acontecendo, então a gente vai cobrar mais no ingresso. Sim. Mas eu acho muito legal isso que tu falou do FOMO, porque conversando até entre nós, a gente pensou muito isso, que o FOMO talvez fosse a principal nova estratégia da Fórmula 1 em organizar a Fórmula 1, né? Sim, porque uma coisa que eu reparo muito é que vários veículos e marcas, enfim, não importa, quando querem anunciar alguma coisa nova ou gerar um desejo de alguma coisa, eles anunciam assim, vem coisa boa por aí. Sim, em breve. Projeto Novidade. secreto. Nossa, pra mim isso é muito coisa de blogueira. Ai, gente, eu fiquei 2 semanas sem postar story, mas porque tem vários projetinhos. Sim, mas por exemplo assim, a Fórmula 1 não faz isso. Não. Eles simplesmente um dia aparecem anunciando uma coisa nova que eles já têm pronto pra tu comprar. Sim. E aí, eu fiquei pensando no quanto isso impacta muito mais ativamente em uma pessoa que eles querem gerar FOMO. Claro. Porque ao mesmo tempo que tu gera o desejo, tu gera a FOMO. Ou seja, quem pode comprar aquela coisa nova, já vai realizar aquilo ali rapidinho. E quem vai sentir FOMO já tá sentindo FOMO de mais uma coisa. É que sabe o que eu acho? Eu acho que é o seguinte, enfim, se existisse uma estratégia de tipo assim, nossa, a gente vai lançar isso daqui, a gente quer que todo mundo compre, então a gente vai avisar 2 semanas antes, olha, daqui a 2 semanas vai ter uma surpresa. Eu acho que tem essa coisa de criar uma expectativa e das pessoas se organizarem pra aderirem naquilo. Eu acho que a Fórmula 1 não quer necessariamente que as pessoas comprem aquilo que elas estão lançando. A Fórmula 1 só quer que as pessoas queiram muito, até porque não tem pra todo mundo. Mas então, eu li uma coisa bem legal sobre FOMO, que é o seguinte, normalmente, as pessoas que sentem FOMO, elas se sentem menos autônomas, menos capazes e elas se sentem também menos conectadas com as outras pessoas e com as outras coisas. E isso me chamou muito atenção, porque eu tô convencida de que essa é a estratégia da Fórmula 1, lidando com o seu público e vendendo os seus produtos, especialmente se a gente for pensar assim, a Fórmula 1 é um esporte autônomo, é um esporte muito conectado, é um esporte que depende de muita tecnologia, sabe? Sim. Então, assim, pra mim, esse contraponto se encaixa perfeitamente. Claro. Porque aí, o que acontece? A maioria das pessoas não vai simplesmente meter os pés pelas mãos e realizar aquilo que quer. Sim. E eles sabem disso, sabe? Então, com certeza. Tu alimenta os teus 2 públicos, o público que frequenta e o público que consome
sem frequentar. Sim. Sabe? E faz parte deles venderem essa exclusividade, né? Porque assim, como assim a Fórmula 1, ela tenta montar essa coisa, o VIP, o exclusivo, tarará... Como assim eles vão deixar todo mundo ter aquilo também, né? Claro, também tem essa questão do mercado de luxo, né? Sim. E é por isso que a Fórmula 1 convida um monte de gente famosa pra ir no paddock, por exemplo. O pessoal critica um monte que as celebridades são convidadas, entre aspas, sem conhecer muito do esporte. Mas pra Fórmula 1, na verdade, isso não faz diferença nenhuma, se eles entendem ou não. Exato. Na verdade, essas pessoas estão indo lá pra mostrar esse estilo de vida VIP, luxuoso da Fórmula 1, né? E gerar fogo em quem assiste. Aí a pessoa normal vai lá, compra camiseta, ingresso de arquibancada, pode até comprar um paddock pass, mas assim, assistir a corrida na garagem do lado da Rihanna em Las Vegas, só se a Ferrari te convida, não tem como tu comprar isso. Pode nos convidar, Ferrari. Gente, Riri, Bad Gal Riri. É o arroba dela no Instagram, Bad Gal Riri. Sim. Rihanna, se você está ouvindo o Bifest. Gente, brincadeira. Agora, eu já falei, né, que eu tô convencida de que eles usam essa estratégia do FOMO e tal, porque pra mim isso serviu muito bem. Agora, eu acho legal também a gente pensar no quanto eles entendem como é que as pessoas vão responder a esse FOMO. Porque também não adianta tu gerar tanto FOMO que dali a pouco tu vai repelir as pessoas. Tu precisa fazer sempre esse morde a sopra, entendeu? Sim, olha, você não faz parte da turminha exclusiva, mas eu quero que você queira muito. Então alguma coisa você vai ter que conseguir conquistar pra ficar aqui. Sim. Nessa eterna relação de eu quero muito, uma hora eu consigo um pouquinho. É quase um jogo de aposta o negócio aqui. Porque tu precisa continuar gerando identificação nas pessoas pra fazer isso, né? Porque senão vai gerar desinteresse, ainda mais numa geração que é jovem e que já se desinteressa mais rapidamente pelas coisas. Sim, a gente pela quantidade de estímulo, enfim, né? Sim, e eu como parte da geração jovem, eu me incluo nisso porque a minha atenção, ela está cada vez pior. Eu tô tentando ler mais livros agora, porque eu gostava muito de ler quando eu era, tipo, pré-adolescente. Nossa, tu lia muito. E eu sigo gostando. Eu acho que tu lê bastante. Não, eu sigo gostando, mas é que eu penso, tipo assim, quando eu era pré-adolescente, eu lia, tipo, 500 livros por dia, sabe? Era uma coisa, tipo, bizarra. Sim. E aí eu sempre fico Era pensando... a única coisa que a gente tinha, tipo, trânsito livre no cartão de crédito dos nossos pais. Sim, livro, pode. Só tá bom, então. Se ferraram que... com a Giovana em casa. Tinha que terminar de ler o que tava lendo pra comprar o próximo. Sim. Mas isso nunca nos era barrado, né? Sim, eu me lembro que na oitava série o pessoal ia fazer a formatura da oitava série, tipo, festinha, coisa. E eu fui a colega chata que não aderiu na formatura porque eu consegui trocar o dinheiro da formatura pra comprar livro. Vocês estão vendo? Vocês veem a Wayan, né, gente? A moça lá da fanfic. Sim, mas falando em fanfic, tu também é uma jovem da geração Tumblr. Sim, tá, então... E tu me contou um negócio que eu achei muito legal, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Eu vi um tweet esses dias que, tadinha, o pessoal tava chamando a menina de cronicamente online. Eu me compadeci dela, não só porque eu também sou meio cronicamente online. Não, a gente se identificou. Mas eu achei que tem um fundo de verdade no que ela falou, assim. E era justamente sobre isso de comportamento de fã na Fórmula 1, e eu achei isso muito interessante. Eu tenho aqui anotado o tweet. Nossa, as aspas da moça. Olha só, é tradução, cara, em inglês ainda. Eu sempre me perguntava por que a comunidade de Fórmula 1 no Twitter tem tão pouca expressão criativa. Uma grande falta de eventos de fã e de projetos colaborativos. Mas pra mim se tornou óbvio, depois de estar há 1 ano aqui, que a maioria das pessoas só tá interessada em fazer os outros se sentirem miseráveis. Ela já deu uma reclamada, assim, Nossa, né? Já deu uma... Já, tipo, eu odeio vocês. Mas enfim. E aí, o que viralizou não foi esse tweet original. Foi alguém que retweetou escrevendo: como assim eventos de fãs? Um automobilover, né? Eu já identifiquei já. Não, a pessoa falou assim: como assim eventos de fãs? Isso é um esporte. E aí esse foi o tweet que viralizou, que tava por tudo que é lugar. Ai. E assim, eu como fui uma pessoa que já foi fã de muitas coisas, e peguei essa direção de ser fã no Tumblr, então... Todo mundo que já foi fã de artista, de banda, livro, série, filme, enfim, sabe mais ou menos do que eu tô falando, que tem um fundo de verdade nisso que a menina do tweet original falou. Então, assim, eu acho que a experiência do fã na internet tem muito de, tipo assim, expressões artísticas, desde o pessoal que faz o edit até o pessoal da fanfic, práticas colaborativas, No direito a gente ouve assim, um leque de possibilidades. Ai, que vontade de jogar um leque na cabeça! Aí na economia é um guarda-chuva. Ai, sim. Depende da condição climática
né? Um like é um guarda-chuva. Em qual corrida de Fórmula 1 você vai ir? Pode precisar de um ou de outro. Ou depende. dos dois, depende do final de semana. Agora, eu acho esse recorte que tu trouxe muito legal, especialmente considerando que a gente tá tentando pensar com a cabeça de uma empresa de mídia que adquiriu um produto esportivo, ou que adquiriu um campeonato, digamos assim, e tem essa preocupação de transformá-lo ou de mantê-lo como um produto lucrativo e etc, Sim. como um produto deve ser. Então, assim, pra mim parece muito, muito, muito óbvio que seria uma empresa de mídia, que seria essa cabeça por trás disso tudo, porque ela conhece não só o mercado global, né, e ela também conhece o público consumidor dela. Então, assim, esse paralelo entre atender quem tá lá presencialmente e atender quem vai te consumir fora de casa, que é a maioria do teu público, eu não consigo pensar em outro grupo, outro conglomerado que faria isso tão bem quanto uma empresa de mídia. Mas é isso que me chamou a atenção, porque pra mim o tweet que viralizou que é da menina falando, como assim evento de fã? Isso é um esporte. Bom, uma pessoa que tá ali na Fórmula 1 por ser um esporte que ela acompanha, gerou um estranhamento esse comportamento, que é um comportamento de alguém que é fã de, sei lá, outros produtos de entretenimento, tipo como filme, série, livro, banda, enfim. Claro. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver uma empresa querendo transformar a Fórmula 1 em um produto de entretenimento, não tô tentando se afastar do quesito esporte, mas, tipo, Sim. levar mais pra esse lado, mais a gente vai ter esse tipo de discussão no Twitter. Mas, assim, esse encontro do pessoal, tá, mas o quanto que eu posso curtir isso como algo de entretenimento e o quanto que eu posso... Não, pera, isso aqui é um esporte, como assim? E tem um outro detalhe que sempre quando a gente fala do ponto de vista do fã, a gente fala bastante disso, até pra não se iludir, pra gente, né, colocar as coisas no lugar que elas tem mesmo, e é isso aí. Mas eu acho legal a gente pensar também pelo lado da empresa que coordena tudo isso, que manda nisso tudo, o quão claro deve ser pra eles o aspecto daquilo que é mostrado e daquilo que existe na realidade. Claro, Sabe? a grande diferença entre a verdade... Porque apareceu pra ti no TikTok, eu acho que eu te mandei, na verdade. Cronicamente online. Aquele nosso foguinho imenso, nós comemoramos o aniversário dele, inclusive. Mas pra mim apareceu uma menina, tipo assim, gente, eu fui no Grande Prêmio de Miami de 2023, tu me 2024. mandou. E eu vou desinfluenciar quem não vai e queria ter ido. Mas isso não é uma má influência. Isso é uma boa influência, porque a pessoa te faz pensar sobre outra perspectiva. E aí tu tira as tuas conclusões. Claro. Tu não vai com a manada, entendeu? Não, mas isso que me chamou a atenção, porque assim, a impressão que eu tenho é que o Grande Prêmio de Miami, ele tenta muito ter essa atmosfera estereotípica de Miami, sabe? Sim. Miami. Sim, praia, festa, muito sol, calor, verão, essas coisas. Vamos lá. Praia. Ah, não. Festa. Calor. Muita gente. Putz, não. Mas isso é uma coisa Eu que eu queria achei... confirmar uma coisa aqui com você. Mas isso é uma coisa que ela fala no vídeo que eu achei muito, tipo... eu achei curioso, porque é uma coisa que tu não vê as pessoas falando. Mas ela fala que, na opinião dela, Miami deveria ser uma corrida noturna. Porque é muito calor em Miami. Claro. E ela fala, não importa o quanto de protetor solar, o quanto de coisa, A umidade, tipo assim, imagina o frizz. Não, e assim, e eles vendem, por exemplo, eles têm o ingresso de General Admission, que alguns circuitos têm, outros não, que é basicamente assim, tu pode entrar naquele parque, naquele espaço ali do Ficar rodeando autódromo, lá. mas tu não tem onde sentar. Então eles têm... Sim, se chove, Sim, se chove, se qualquer coisa... porque se o tempo tá seco, tu acha uma grama, um arbusto, um banco. Não, então, mas é isso que a menina fala. Na teoria, teriam vários pontos de vistas possíveis pra quem tá a pé, ficar em volta do circuito, mas na prática tem só um, porque os outros eles tapam com tapumes. Meu Deus, No dia da que corrida. sacanagem. Ela falou, arquibancada, tem algumas que são cobertas, mas na verdade, só coberto se tu fica bem lá em cima. Se tu fica mais lá na frente, pega o solaço de qualquer jeito. Sim. Então, assim, ela tava desinfluenciando o pessoal sobre ir em Miami. Algumas coisas que acontecem na verdade. E também tem uma coisa, né? As pessoas depois, quando chegam no lugar, dificilmente elas vão falar que alguma coisa que gerou muito esforço, né? Um Claro. dispêndio financeiro muito grande, que aquilo foi muito ruim. É difícil isso acontecer. Mas tu sabe que tem quem diga que a Fórmula 1 é a cara de Miami porque os carros são conversíveis, né? Ai, brincadeira, gente. A gente não chegou no ponto da IndyCar ainda. Ai, mas eu achei isso muito legal, até porque
E vou associar isso com outra coisa que eu vi na internet do pessoal que tava no GP do Bahrein. Que era os carros passando ali na pista e a pessoa tava filmando as pessoas que estavam na arquibancada. Do ponto de vista dela, dava pra ver várias pessoas com a telinha do celular no aplicativo da Fórmula 1 pra ver, tipo assim, tá, quem é o P1, quem é o P2, quem é o P3. Mas isso eu acho que é um detalhe, a gente já falou várias vezes aqui. Eu lembro muito, tipo, ali no pré-Interlagos a gente falou bastante também. Mas, assim, isso pra mim é um detalhe tão importante pra nós que somos acostumados a acompanhar de casa. É uma experiência muito diferente tu tá no autódromo. O quanto faz falta, o quanto tempo passa diferente, o quanto as informações que a gente vai acostumando a ver na tela, a narração que a gente vai acostumando a ouvir, o quanto todos esses detalhes preenchem a prova e o quanto isso impacta sim na nossa experiência de gostar ou não gostar da corrida. Claro. Sabe? E isso é um detalhe que é óbvio, se tu vai estar no autódromo, vão ter outras coisas que só quem está no autódromo vai ter. Não tô falando isso. Mas eu acho que isso é um detalhe que a maioria das pessoas não se atenta e que faz muita diferença caso tu esteja lá, por exemplo, para um evento esportivo, como disse o moço lá do Twitch. Sim, isso é um esporte, né? Mas é muito isso, porque, por exemplo, quando tu vai comprar um ingresso pra um grande prêmio, ele te diz, esse aqui tem visão de telão, esse daqui não tem. Eu lembro na WEC, ano passado, em São Paulo, que teve um monte de gente que ficou muito brava porque não eram todos os telões de Interlagos que estavam ligados. E aí o pessoal tava xingando muito, como assim o telão não tá ligado? Porque faz muita diferença, ainda mais numa corrida de 6 horas que nem a WEC. Aliás, quem vai na WEC? Quem vai na WEC? Nós estaremos na WEC. E quem vai na Stock aqui do Velopark? Nós estaremos lá também. Vamos conversar. Vamos nos encontrar. Bom, mas mais perto a gente vai falando, mas nos contem quem vai. Bom, mas sabe uma coisa que eu lembrei, enquanto eu tava escrevendo o roteiro, eu lembrei muito de uma entrevista que a gente já referiu aqui no pod, que é a da Claire Williams pro High Performance. Que é uma baita entrevista. É uma baita entrevista. E ela é uma pessoa que foi criada dentro do esporte e que ela... herdeira da equipe Williams, né? Exato. E ela conta nessa entrevista todo o ponto de vista dela, muito humano, e isso que chama muito atenção, assim, ela expõe o quanto ela detestou ter vendido a equipe, o quanto ela tentou ao máximo não fazer isso. Enfim, ela expôs essa fragilidade que não é uma coisa comum da gente ver, né? Claro que só uma mulher forte conseguiria fazer isso, né? E ela conta, assim, de um jeito incrível. Quem não assistiu, fica a nossa recomendação de novo. Só que ela conta uma coisa muito específica, que eu lembrei, por isso que eu tô trazendo pra vocês, que é sobre Miami. Que ela, depois que aconteceu toda a transação da equipe, etc, ela ficou um tempo sem ir no paddock. Pouco tempo, né? Sem ir nas garagens e tal. Só que ela foi chefe de equipe, ela cresceu naquele mundo. Então, assim, ela tava muito acostumada a isso. Ela gostava muito e ela queria voltar a fazer isso em algum momento. E ela escolheu voltar a fazer isso em Miami. E isso me chamou muito a atenção, porque da forma como ela conta, parece que pra ela a ir lógica, a Miami, né? seria ir a um lugar menos nostálgico do que, por exemplo, ir a Silverstone ou ir em algum lugar da Europa. Sim, porque enquanto ela tava com a Williams ainda, Miami não tava no calendário. Então ela pensou, tipo assim, eu vou numa corrida que eu nunca fui antes, nova. Pra nostalgia não pegar muito pra mim. Isso. E aí ela conta o quanto isso deu errado. Sim. E isso que eu achei mais legal, entendeu? Porque poderia ser uma pessoa que com muita propriedade defenderia os circuitos mais antigos, os circuitos europeus, poderia ser uma automobilover ali. Sim. E ela não faz isso. E ela fala que entrar na garagem é sempre entrar na garagem, que os motores são sempre os motores, que aquela adrenalina das equipes é sempre aquela adrenalina. Que Miami pode ser um espetáculo, mas ainda assim é uma corrida de Fórmula 1 e por isso mantém a essência da Fórmula 1 naquilo, né? E isso eu achei de uma generosidade da parte dela, que não desdenhou, apesar do plano dela não ter dado certo. Sim. Mas eu achei muito interessante da gente pensar o quanto essa nova gestão do produto ainda assim conseguiu preservar também, pra quem já conhece há muito tempo, certos aspectos que são, tipo, relevantes, sabe? Claro. Eu achei isso tão legal. Eu ainda fiquei pensando, nossa, se fosse eu acho que eu pensaria diferente. Eu pensaria, tipo assim, nossa, se for numa corrida que eu nunca fui, que eu não conheço nada, eu ia me sentir... Ia ser pior, eu ia me sentir deslocada, eu ia me sentir, sabe? Sim. E na verdade, não. Eu acho que a Fórmula 1 conseguiu manter aquela essência num nível que ela ficou, tipo, não, isso daqui é o que eu sempre soube, mesmo sendo num lugar que eu nunca estive. Agora, a gente falou no começo do episódio que Miami tem tudo a ver com a Fórmula 1, né? Eu Mas acho. quem foi que pensou isso? Tipo assim, quem foi que olhou pra Miami,
pra toda aquela breguice, aquelas luzes neons, aqueles coqueiros, entendeu? Quem é que olhou pra Miami e pensou assim, não, vai ser uma boa, nós vamos fazer na entrada do Hard Rock Stadium, e vai ser um show, e nananã. E vai ter uma marina de Mônaco fake ali no meio, com uma água falsa. Mas... Inclusive, tinha ingressos pra assistir de dentro da marina, não tinha? Eu vendi uma experiência no barco. Tinha como tu ver do barco. Assim, aliás, todos que tem barco tem a opção de tu ver de dentro do barco. Eu sei que Abu Dhabi também tem. Enfim, toda uma função. Ai, gente. Mas o Bernie Ecclestone, que é o ex-dono da Fórmula 1, ele já tinha iniciado umas negociações. O que deu carona pra Jimenez no helicóptero. Pra Luciana Gimenez. Ai, é muito legal essa história. Mas ele já tinha algumas negociações, mas que nunca foram pra frente. Aí, quando a Liberty comprou a Fórmula 1 em 2017, aí eles voltaram a negociar. Sim, foi uma coisa tipo... Porque Miami é a menina dos olhos da Liberty, né? É Sim. tudo que a Fórmula 1 representa em 2025, bom ou ruim. E representa muito essa expansão do esporte também, especialmente. Sim. Porque eles tinham muito forte o interesse de ampliar o mercado norte-americano, especificamente estadunidense. Sim. Né? Tanto que quando a Liberty entrou, colocaram Las Vegas e colocaram Miami. A corrida antiga do circuito é Austin. Austin, eu ia falar Dallas. É por ali mesmo perto. estado. Colocaram Miami, colocaram Las Vegas, mas a medida mais eficaz que a Liberty fez... Atenção! Foi o Drive to Survive, né? Que foi a própria Fórmula 1 que encomendou o Drive to Survive quando o novo dono assumiu. Não sei se todo mundo sabe disso. Mas eu acho isso muito impressionante. Porque o Drive é a fórmula perfeita pra atender o seguinte sentido. Eu te dou acesso, mas tu não tá aqui. É perfeito pro FOMO. Eu te faço querer participar, mas tu me assiste de casa. Óbvio. Sabe? Isso, assim, ó. Gente, é a fórmula... impecável. Impecável. Ela parece que ela só foi replicada nas coisas, sabe? Não, exatamente. E eu lembro, tipo assim, eu vejo uma muito... trend, né? Mas porque Silverstone é uma corrida enorme, obviamente, e ela, estilo Interlagos, é uma corrida que abre os ingressos e esgota muito rápido, né? E eu lembro de ver, não lembro em que ano que foi, mas já faz um tempo, uma influenciadora inglesa falando que, tipo assim, pessoal que não conseguiu comprar ingresso, não fique triste, porque na verdade não, tipo, menos de 1% dos fãs de Fórmula 1 na sua vida irão ao autódromo. E o pessoal nos comentários, putz, baixou o clima, né? Como assim? Nunca vamos... Pô, e no autódromo, que na nossa cabeça é uma coisa, tipo, tudo bem, uma hora eu compro um ingresso e vou... Não, na verdade é uma coisa cara, uma coisa difícil, mas, tipo assim, pra mim isso ilustra total, tipo assim, a proporção do quanto as pessoas estão afastadas da realidade da Fórmula 1. E assim, e eu concordo, eu achei muito legal isso que tu falou, e aí da gente sempre colocar em perspectiva na nossa vida pessoal, coisas que a gente tá muito acostumado a pensar sobre, como o nosso dinheiro, o uso do nosso tempo, o uso das nossas férias, coisas do tipo, e assim, e colocar em perspectiva, né? Assim, claro. Se eu estou pensando nisso, a Giovana tá pensando nisso, vocês estão pensando nisso, Sim. Tá todo mundo pensando nisso. E no ano passado, quando teve Interlagos e a gente não foi, e a gente falou sobre isso, quem quiser ver o episódio de Interlagos, a gente falou bastante disso também. E a gente ficou muito, muito feliz e também muito impressionadas com a quantidade de mensagens de pessoas que simplesmente disseram assim, sim, obrigada por falar disso, obrigada por dizer que vocês também pensaram onde iam colocar o dinheiro de vocês, que vocês preferiram tirar férias no começo do ano a pagar um ingresso caríssimo, sabe? Então, assim, tem várias coisas. Por exemplo, agora na WEC, a gente vai, porque a gente vai pra um casamento em São Paulo, e aí a gente tem um casamento na sexta, e aí a gente pensou, e a nossa passagem de volta já era pro domingo. Já tava comprada. E disse, vamos no sábado, vamos na quali da WEC. Sim. Vamos passear, vamos curtir, vamos aproveitar. E assim, e nós não estaremos sozinhas, né? Todos os convidados do casamento estarão lá. Mas assim, basicamente, nós compramos 6 ingressos pelo preço de um ingresso mais barato pra um dia de Interlagos pra uma pessoa. Sim. E nós compramos ingressos bons lugares, etc, etc. Então, assim, são coisas que tu coloca em perspectiva, sabe? Vale a pena fazer um passeio assim? Enfim, pra algumas pessoas não vai valer, pra outras vai valer. E são coisas que a gente sempre tem que pôr em perspectiva. Com certeza. Por exemplo, Las Vegas, que também entra nessa discussão tal e qual Miami, já teve uma baixada de bola no ano passado, Eu né? também achei que teve uma baixada de bola. Eu achei. E tanto porque, pra mim, aparecem várias meninas de Fórmula 1 americanas e, enfim, de vários lugares no TikTok. E várias delas comentaram que decidiram ir pra Las Vegas meio de última hora. E aí eu fui tipo, não,
tudo bem, E tem ingresso disponível de última hora? Isso que me chamou a atenção, porque pra mim Las Vegas é muito um circuito que, tipo, esgota rápido, tarará, tarará. E tinha ingresso, tipo assim, relativamente acessível, né? Porque tinha, tipo, eu lembro sempre, um monte de show anunciado, várias atrações, Sim, é tipo, uma super produção, né? Os pilotos recebem, fazem muita fanzone, tem um monte de ativação de marcas. Sim, inclusive, uma delas que eu adoro, que é a Nora, ela foi uma das que escolheu o e-mail de última hora, e teve, tipo assim, eventinho na Tume com os McLaren lá, quem sabe coisa. A gente não escolhe de última hora também. Sonho! E aí ela foi e tudo mais, mas me chamou a atenção justamente o quanto de gente conseguiu tomar essa decisão de última hora, entrar no site e comprar um ingresso, sabe? Sim, mas essa super produção não tá esgotada? Em 2023, eu lembro de muita reclamação, não só do Max Verstappen, não foi só ele que reclamou. Não foi, vários deles reclamaram, inclusive a comunidade local de Las Vegas nossa, foi a cidade odiou, né? Sim, porque basicamente eles ficou não sei quanto tempo com a strip de Las Vegas toda interditada, né? Uhum. Que é a rua principal ali, turística. E aí... E teve toda aquela função de que atrasou, daí tiveram que evacuar as pessoas, porque não podia mais ter gente na rua a partir de não sei que horas. Teve toda essa função no fim de semana de Grande Prêmio. E no ano passado já foi muito diferente, tanto o show envolvendo os pilotos, quanto toda essa função de estrutura. E eu não sei o quanto uma coisa, o 2023 não impactou em 2024, sabe? Porque eu no ano passado que foi uma coisa passou meio batido, tu não acha? Eu achei que passou total batido. E teve a Academy ano passado, não teve? Ou vai ser esse ano a Academy? Eu tô confundindo. Eu não me lembro. Esse ano com certeza vai ter, eu não me lembro se a Academy estará em Miami também. A Academy estará em Miami. Miami já é a casa da Academy. Voltará nas nossas apostas. Sim. Mas isso, e se tu for olhar, por exemplo, o circuito de Las Vegas, é um circuito que eles gostaram. Tipo, pra pilotar... O circuito ensina. Os pilotos gostaram do circuito, só que assim, isso é uma coisa que eu pessoalmente tenho um problema, porque assim, tu vai construir um circuito de Fórmula 1 no meio de uma cidade... Tipo assim... Tu não vai nem bem construir um circuito, né? Fala sério. Não, mas assim... Olha eu, automobilover. Mas na real, tu não vai construir como Madrid tá construindo. Não, exato. Vai ser no meio da cidade, mas vai fazer uma obra imensa. Tu vai colocar um circuito de Fórmula 1 no meio da cidade. Tipo assim, Las Vegas fez uma coisa que eu discordei muito, que é tipo assim... Quem não tem ingresso não vai ver a corrida. Sim. Então, tipo assim... Todos aqueles hotéis, aqueles prédios imensos. Exatamente. Todos os estabelecimentos comerciais, por exemplo, um restaurante que fica numa rua onde passaria a Fórmula 1... fecharam as janelas. Pontes, isso aqui até Gramado faz. Tu vai no Natal Luz, tu pode reservar o fondue ali na Borges de Medeiros. Avenida Borges de Medeiros. Tu assiste. Mas assim, pontes, passarelas, coisas... Tudo, tipo, lacrado pra, tipo assim, se tu não pagar ingresso, tu não vai ver. Qual é a graça de ter o circuito no meio da cidade, então, sabe? Sim. Tipo, pra mim, eu acho legal essa integração. Óbvio, vai cuidar da segurança pra não vir um louco no meio da pista. Mas assim, eu fazer uma coisa meio vibe Mônaco, eu acho que tinha que ser meio vibe Mônaco. Claro, eu concordo. Mas assim, eu acho o quanto que isso... por trás disso? Eu acho o quanto que isso não contribui pra exclusividade também, sabe? Pode ser. Sabe uma coisa que a gente conversou bastante essa semana? Porque... Claro que, como parte do produto, muitos itens especiais e edições limitadas das equipes foram apresentadas. Inclusive, Miami é uma das corridas que muita gente faz, O nosso merch favorito do ano passado é de Miami, da Williams. Da Williams, que eles arrasaram. A última home race do Logan Sargent. Sim. F no chat, gente. Mas, enfim, mas é muito legal. Tu tem o boné, eu tenho uma camiseta. Mas foi a nossa favorita de todas, assim. Foi. E claro que muitas equipes vieram com isso. Ainda não sabemos se a Williams, se a Mercedes estará rosa. Eu acho que estará. Eles estão fazendo esse teasing, assim. Mas, enfim, a Alpine apresentou coisas lindas. Nossa, a tá linda a coleção da Alpine mesmo. Enfim, várias equipes, a Williams, enfim, várias. Mas, conforme foi atualizando, quem nos segue lá no Insta já sabe, a gente foi atualizando também. Eu gostei, eu não gostei. E a gente ficou batendo papo e tal. E até que a Alpine me apresenta o shooting que eles fizeram com a colaboração lá deles. E assim, simplesmente, o artista da colaboração, muito obrigada, curtiu o nosso post, mandou um direct pra gente agradecendo, tá? Muito querido. Muito legal. Não são todos que fazem isso, ao contrário, quase nenhum faz isso. E porque a gente, né... arroba bastante gente. Sim, quando a gente tá falando, a gente dá crédito. Com certeza. Mas aí começou uma conversa assim. O da Alpine é o mais lindo, mas é a Alpine. O não sei qual é o mais bonito, mas... não. E aí a gente abriu uma caixinha, tá rodando essa caixinha agora, a gente tava tendo papo. Mas, por que eu tô falando tudo isso?
porque as equipes também entenderam esse movimento dos produtos e todos nós estávamos esperando por colaborações especiais e diferentes, mesmo que a gente não fosse comprar. Exatamente, todo mundo queria ver. Esse é o meu ponto, entendeu? Todo mundo sabia que ia vir uma coleção especial. A gente queria saber quem ia fazer, como que ia ser, que cor ia ser, de que jeito. Mas assim, a gente não tava falando de expectativa de compra. A gente só queria ver. Sim. Sabe? Ah, mas alguém vai comprar, alguém não. Tudo bem, beleza. Mas assim, conversar sobre gostar, não gostar, já nos satisfez. Sim. Em um certo nível. E eu acho que isso também tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Total. Pensando que até mesmo esses itens que são muito mais acessíveis do que a maioria dos ingressos e dos acessos, ainda assim, esses itens também são feitos pensando nesse entretenimento. Claro. E eu acho que a gente não deve nunca desconsiderar esse tipo de coisa. Não, com certeza. Com certeza. E assim, eu vi nos stories da Abby Pulling, por exemplo, a gente falou de Alpine, me lembrei dela. Ela vai comentar a Academy, não vai? Eu não vi se ela vai comentar a Academy. Eu acho que ela vai comentar. Eu vi que ela postou fotinho no avião indo pra lá. E eu pensei, tipo assim... Putz, a Abby, ela tá super envolvida nessa temporada da Academy, mesmo que ela não esteja lá. Quem tem Fórmula 1 TV e tá vendo aquela série da Academy, tá... Que não é a da Netflix, que chega em breve, mas enfim. Sim. O Fórmula 1 TV faz a sua própria série acompanhando as meninas da Academy. A Abby, ela tá super envolvida, porque agora ela tá tendo uma campanha boa. Teve a primeira corrida agora do GB3 e ela foi super bem. Mas... Porque ela é ótima, né, gente? Porque ela é excelente. Olha aqui, cadê a Abby Pulling? Cadê? A única carregando pneus. Ah, isso aí são as 2 pole positions que vamos. Ela conquistou várias pole positions duplas na Fórmula 1 Academy, tem dessas. Mas ela tá indo pra Miami, tipo assim, pô, em que corrida da Academy será que vale a pena a gente levar um pessoal extra, fazer um levar um o Bifest. mais? Tinha que levar o Bifest numa corrida da Academy. Da Fórmula 1 não precisa. Precisa. Não, mas da Academy eu ia amar que se a gente recebesse um convite. Me levem pra onde vocês quiserem, mas assim, olha, se for um fim de semana que tem a Academy, pra mim ia ser muito legal. Sim. Aí a gente aceita a permuta. Sim, eu acho muito legal isso, porque, tipo assim, pô, a Abby tá indo pra Miami, sabe? Tu me falou agora hoje, o Jenson Button vai estar em Miami. É uma corrida... Nós estamos que tirar uma foto tua com o Jenson Button, não é que tá? Gente, pedi pra ele autografar meu bonezinho. Gente, ai, vamos fazer isso aí. Vamos fazer. A gente leva a caneta que a gente comprou pra Nicole assinar o Playbill. Ai, que tudo! Vamos sim. Mas tipo assim, é um lugar que mesmo, tipo assim, o pessoal mais raiz, tô considerando a Bipuli uma pessoa raiz da Fórmula 1, né? Sim, raiz. Mas o pessoal mais raiz, tipo assim, tem minhas ressalvas, mas tipo assim, é um ambiente agregador, é um circuito que tem essa questão de, tipo assim, todo mundo quer estar ali, sabe? Sim. E eu acho que também tem uma camada de uma certa, veja só, com muitos grãozinhos de sal, isso que eu vou falar agora. Tem um quê de alcançável em Miami, que na perspectiva das pessoas. É um grande prêmio que as pessoas, posso me organizar e ir pra Miami, se eu vou ir pra um grande prêmio, sabe? Sim. Eu acho que é diferente. Sendo que a logística de Miami é dificílima, né? Dificílima. Eu não sei quem conhece Miami, tudo é longe, tudo precisa de carro. Tarifa dinâmica do Uber. A menina... Tudo leva, tipo, 1 hora. Mas eu acho que o mapa não é condizente. Não é tudo um do ladinho do outro. Não é. Mas Miami tem essa coisa de ser uma coisa, tipo assim, dá pra organizar pra ir. Eu vejo isso com as pessoas falando na internet também, as pessoas da vida real também. É um... abre aspas, destino de férias comum, fecha aspas. Por isso que eu acho que tinha que ter uma corrida na Disney. Orlando. Já imaginou o pessoal vai pegar o bondinho, aquele que vai do Magic Kingdom pro Animal? Ia pegar aquele ônibus da Disney. Não, mas corrida de Miami é praticamente uma corrida da Disney, Luísa. Tem agora o trem-bala, né? Que vai de Miami pra Orlando, né? Mas eu acho que tem esse elemento e eu acho que isso é bom pro famo da Fórmula 1. Porque, tipo assim, isso daqui eu consigo, sabe? Entendi. Isso daqui eu consigo. Não, pode ignorar o fato de que se eu comprar um Paddock Pass eu não vou ter acesso a pit lane, sabe? Mas isso aí eu consigo tá lá. Sim. Te entendi? Então, eu não sei. Eu acho que, assim, pra mim, Miami é o maior exemplo dessa forma como a Fórmula 1 trata os fãs da Fórmula 1, sabe? Eu não sei, pra mim, todos os buracos fecham redondinho, sabe? Então, eu fiquei com essa impressão. Quando a gente começou a conversar sobre isso e a pensar na forma como a empresa gerava desejo
nos seus clientes. Tipo assim, pra mim as peças foram se encaixando de um jeito tão redondo que eu fiquei até com dificuldade de pensar em outros aspectos. Então, se vocês pensaram em outras coisas que a gente não falou aqui, coloquem aqui nos comentários, porque a gente vai adorar saber. Sim. Porque vocês costumam comentar coisas muito legais e é muito legal conversar com vocês. Sim. Mas até aquela questão que eu comentei do tweet, da menina falando: ai, olha, eu sinto muita falta na Fórmula 1 de experiências colaborativas entre os fãs, uma comunidade criativa entre os fãs, e as pessoas ficaram tipo, não, tipo, eu entendo um pouco aquela menina, porque eu acho que é um pouco do que a gente faz no Bifest também. De uma certa forma, tipo... É um jeito de tu agregar uma comunidade, um grupo de pessoas que tem referências parecidas, tem gostos parecidos, apreciam o esporte de maneira parecida. De uma certa forma, o jeito a como distância, a gente... né? A forma como a gente faz o B é meio que uma resposta a esse sentimento de que a gente quer fazer parte, sabe? Com certeza. A gente... Nós todos, né? Eu concordo. Então, eu entendo também, tipo, a menina que... eu sinto falta de um espaço criativo entre os fãs de Fórmula 1, do ambiente colaborativo, porque a gente também sentiu falta, sabe? E eu acho que faz parte da experiência do fã. E tem um detalhe também, eu acho que as bolhas, elas ficam tão... se retroalimentando, sabe? Tu entra em uma bolha e tu fica ali, tu consome coisas dali de dentro o tempo inteiro. Sim. Então, assim, é muito comum. Várias vezes já aconteceu com a gente, e eu não tô falando isso a demérito de ninguém, de forma alguma, mas assim, várias vezes, tipo, algum criador de conteúdo vem falar com a gente vai olhar essa pessoa, é uma pessoa grande e que simplesmente nunca tinha aparecido na nossa timeline. Nossa, e aí tu interage com a pessoa, tu conversa, tu conhece, tu admira o trabalho, mas assim, era simplesmente alguém que o algoritmo nunca tinha te mostrado. E aí tu vai bizarro. É bizarro, porque assim, é uma pessoa que também tem a comunidade dela, que também conversa com as pessoas de uma linguagem como a dela, assim como nós, e é simplesmente... a gente simplesmente não sabia da existência um do outro. Não, eu não sei se isso acontece com vocês, esquisito. mas a gente já conversou várias vezes sobre isso. Uhum. E por favor, não me entendam mal. Não tô falando de forma alguma pra depreciar qualquer coisa. Sim. Mas é uma coisa que nos chama atenção, né? Sim, isso pra mim me chama muita atenção, porque eu já falei que eu sou cronicamente online, né? Então, às vezes, a gente acha que a gente sabe de tudo, a gente não sabe de nada. Tipo assim, eu lembro muito no passado, um belo dia eu abri o TikTok e tinha um monte de gente marcando o Bifest num post. Eu pensei, o cancelamento veio. Não, cancelamento não veio. Mas uma coisa, tipo assim, o Bifest tinha que ter ido, tinham que ter chamado o Bifest. O que era isso? Estavam cancelando algum influenciador que tinha sido levado pra uma corrida, uma coisa, e eu fiquei tipo assim, nossa, nunca tinha ouvido falar nessa pessoa. Eu fui olhar, a pessoa tem tinha na época vários 100 mil seguidores, eu nunca tinha ouvido falar naquela pessoa, sabe? E isso é uma coisa da bolha, e por isso que me chama muito atenção o quanto o produto é bem pensado. Sim. E esse mérito a gente nunca vai poder tirar de nenhuma empresa que faça isso bem feito. Sim. Sabe? Porque a gente dá o braço torcer. Todas essas bolhas são alimentadas, sabe? E isso é incrível, sabe? Pensem do ponto de vista do negócio, isso é incrível. Agora, pensando do ponto de vista do esporte, tá? 2 pódios pra Fórmula 1, 2 pódios pra Fórmula 1 Academy. Tá, eu sei um pódio da Fórmula 1 e um da Academy que eu tenho, assim, a certeza que é o que eu quero. Eu também. Eu queria muito que se repetisse o pódio latino, mas não vai dar, porque o Pérez vai estar só lá num eventinho da Cadillac, tá? Vocês viram que o Pérez vai estar em Miami? O Pérez é embaixador de Miami, né? Ele fez publi pro governo de Miami as férias inteiras agora. Sim, ele é do Ministério do Turismo Visit lá. Miami. Corretíssimo. E a Cadillac vai ter lá um lançamento de alguma coisa. Que eu achei certo também. Se o Pérez vai estar lá, confesso que estou de dedos cruzados, né? Sim, mas a notícia era muito tendenciosa. Era assim, Checo Pérez estará no Grande Prêmio de Miami e a Cadillac fará. Tipo, uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu acho que foi o Motorsport que deu a notícia. Mas a gente já tá torcendo. Sim, porque teoricamente não tem nada a ver o Checo tá lá e a Cadillac tá lá, mas eles deram na mesma notícia. Sim. Mas assim, olha, eu tô achando que o Lando vai voltar. Tá. O Lando vem na sprint pra mim, tá? O Lando, é uma boa, né? Porque não precisa comprometer também o Grande Prêmio, né? Não precisa comprometer. Gente, quem ouve parece que eu sou hater do Lando. Eu tenho até uma camiseta com a cara do Lando, sabe? Quem lê alguns comentários do TikTok também pensa que... Brincadeira. Gente, quem acompanha o Bifest sabe, a gente gosta do Lando. O Lando é tipo o nosso irmãozinho que a gente fica enchendo o saco dele, mas é isso aí.
Mas eu gostei do Lando no sprint. Não, eu vou botar o Lando no grande prêmio, então. Ganhar o grande Porque prêmio. eu acho que o Lando vai voltar. Acho que ele tem tudo a ver com a vibe de Miami. Aliás, no nosso... Ele tá reenergizado, descansou. No nosso episódio de Miami do ano passado, a gente fala totalmente sobre a vibe de Miami. E a gente elege o Lando como o piloto que mais tem a vibe de Miami. Depois ele foi lá e ganhou o grande prêmio. Isso aí pra vocês verem, né? É isso aí, Bifest tá dando os modos. Diga não à engenharia de obra pronta. É isso aí, o Bifest, ó. Tá, mas ó, tu tá aí só jogando confete, tu não falou teu pódio ainda. Vai lá. Ó, pra corrida vai ter dobradinha papaya e Lewis Hamilton no pódio. Ai, que bom! Tô de vermelho, gente, vocês separaram. Arrasou, é linda essa sua blusa. Ah, muito obrigada. Mas vai ter dobradinha papaya e Lewis Hamilton, eu acho que é o nosso pódio de Miami. Legal. Na sprint, eu vou querer ver George Russell vencendo a sprint de Miami. Ah, eu vou botar o George na sprint até... Você chega. Até ele ganhar, que nem eu fiz com o Oscar e deu certo. Mas aí eu vou colocar o George Russell vencendo. Eu quero ver o Kimi Antonelli P3, né? O IP3. E quem que pode estar no P2? Aí tem que ser... Carlos Sainz. Não, Max Verstappen. Max Verstappen. Legal. Botar ele no pódio, né? O moço tá lá esforçado. Sim, merecedor. Ganhou a corrida? Papi Max. Papi Max. Ó, mas então eu vou apostar os meus da corrida também, tá? Ok. Pra mim, a corrida sprint, vocês sabem, podem voltar lá, a gente já teve sprint esse ano. A sprint pra mim é o momento dos rookies. Então, pra mim, a sprint vem com um P1 de Lando Norris, Rookie. P2 de Kimi Antonelli, tá? A gente quer um pódio do Kimi. E o P3 pra mim é do Leque. Ah, sim. Nossa, O Leque levou o Léo, tá? O Léo tá em Miami. Ele postou umas fotos muito Correto. fofas. O Leque tá vivendo a Eu vida acho que todos correto nós também. queríamos. Sim. Mas... Academy. Não, calma, não postei a corrida principal. Ah, desculpe. A minha corrida principal vem com George. O George vencer em Miami Também vai é a ser cara. tudo pra mim, tá? Também é a cara de Miami. Tudo pra mim. É que teve ele vencer em Las Vegas também, né? Mas Não tem problema. Eu quero o George P1 da corrida. eu tô guardando meu George pra quando chegar no episódio de Silverstone. P2. Vem aí. P2, tá? Uhum. Eu vou colocar o Lando de novo. Tá? Sim. McLaren, um carro bom, né? Um carro bom. E eu vou colocar P3. Deixa eu pensar. O Oscar. Vou colocar o P3 do Oscar. O Max vai passar no Cone de novo esse ano. Ah, não sei. Vocês lembram que ano passado ele passou no Cone, né? Ali a Block falou que o trecho favorito dela do circuito de Miami é bem ali na curva onde o Max atropelou o Cone. Eu ia responder bem assim se fosse eu também. Sabe como no Sabe ali naquele muro que o George se foi? Ali. Gosto. Mas sabe essas É coisas... fácil da gente identificar. Sabe como os circuitos antigos, as curvas têm nome, né? Não é Sim. curva 1, 2, 3, é tipo assim, é variante Ascari, sabe? Tem que ficar a curva Verstappen ali, né? Ah, eu acho certo. O cone do Verstappen. Sim. Em Spa tem a curva que é a parada de ônibus, porque tinha uma parada de ônibus uma vez lá. Ah, eu achei certo. Então assim, o isso, cone né? do Verstappen é Acesso. o nome da curva. Sim, batizado tá. pelo Bifest. E a Academy, amada? Eu quero ver Chloe Chambers ganhando uma corrida em casa. Ela é americana. Ela foi a primeira vencedora da Haas, né? Nos single seaters. Então eu acho que eu quero ver a Chloe Chambers ganhando em casa. E eu tô achando que não tá tendo era de dominância que nem a gente viu com a Abby ano passado. Eu acho que tá muito mais temperada a Academy esse ano. Eu tava apostando só na do Rian, eu vou trocar dessa vez, já aviso vocês. Então, eu vou dizer pra vocês que a Chloe Chambers vai ganhar uma corrida e a Nina Gadman vai ganhar outra. Ai, sonho. Tá. Bom, e pra mim, então, o P1 da primeira corrida, olha o nível de precisão que eu vou te dar. A primeira corrida, se primeira- for a segunda não rola. Não, a primeira corrida eu vou de Chloe também. E a segunda corrida eu vou de Dorian. A Dorian sempre vai melhor na segunda corrida do que na primeira. É que geralmente Fonte vozes da minha cabeça. Eu é não que o sei se grid isso não certo. é que o grid não é porque invertido, ela classifica melhor. Isso. Acho que vai ser uma boa corrida da Lia Block. A Lia que também tá em casa, né? Tá em casa também. Também tem a Courtney Crone, que é americana. Aliás, a Lia é o perfil da revista. Posso dar esse spoiler? Posso, Ah, né? pode sim, a revista vai sair essa semana, pessoal. Aham. E a Lia teve muito azar das primeiras corridas. Ela merece uma corridinha boa agora. Sim, Mas acho que ela enfim. vem bem. Vem bem sim. E vocês? Quais são as apostas de vocês pra esse fim já de semana? postem aí, digam o que vocês acham desse blá 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 que a gente ficou aqui Como discorrendo. fãs, como é que vocês se sentem sobre o Grande Prêmio de Miami? Vocês concordam, discordam com o que a gente falou? Eu convido todos vocês a acompanharem o Bifest em todas as redes sociais. Nós somos o @Bifest Podcast em todas elas.
Se você tá ouvindo pelo Spotify, avalie nosso podcast, pode se inscrever também. Comente no episódio, dá pra comentar no Spotify também. Se você tá ouvindo na quarta-feira, muito obrigada. Bom feriado amanhã. Bom feriado! Está ouvindo no YouTube, se inscreva no canal, curta o vídeo. Se você gosta muito do Bifest, pode ir lá na notificação, que chega a notificação, pra mim sempre chega. Pra gente é muito importante essa avaliação. E nós nos vemos na quarta-feira da semana que vem. Um beijo! Tchau!